Olá, amigos! Chegamos na época de mock drafts. Eu sei que vocês adoram mock drafts. E vocês sabem também que eu não gosto de fazer mock draft antes da free agency. Agora a free agency já passou, já temos as coisas bem mais claras do que tínhamos há 2, 3 semanas. Então, hora de começar a fazer realmente esses mocks, certo? Vamos lá. Esse mock que eu vou fazer é um mock que tem trocas, tá? Eu não fiz muitas trocas não, até porque é difícil de imaginar algumas coisas assim, porque depende muito de como a board vai caindo, e daí um time, a gente não tem tanta informação, né, sobre o quanto que um time ama um prospecto ou outro e tal. Então eu fiz pelas teoricamente mais óbvias. Quais seriam as mais óbvias? Aquelas que o time precisa de um quarterback, aquela que ele precisa muito de um jogador e precisa subir na frente de um time para pegar uma posição específica, esse tipo de coisa, tá? Então vamos lá. Começando com a número 1, o meu Carolina Panthers tem a pick número 1 do draft. E os Panthers vão com CJ Stroud por aqui, tá? Eu sou do time Young, confesso que eu gosto um pouquinho mais do Young, mas assim, os dois para mim estão em prateleiras iguais. São dois jogadores muito próximos em talento. Acho que o CJ Stroud, estou colocando o Stroud aqui simplesmente pela reação da coaching staff indo no Pro Day do CJ Stroud e do Bryce Young. O CJ Stroud teve alguns abraços efusivos ali, pessoal bem empolgado com o Stroud, e ali no Bryce Young já foi parece que um abraço de nos vemos no jogo contra Houston, sabe? Boa sorte, garoto, nos vemos em Houston. Então eu posso estar caindo aí numa armadilha dos Panthers de fazer isso, tal, de não quererem demonstrar tanto pelo Young, mas eu acho que essa linguagem corporal que os Panthers fizeram ali com o CJ Stroud me pareceu que eles gostam mais dele. Então estou indo com o Stroud aqui. Na 2 temos os Texans. Obviamente os Texans vão com um dos dois que sobrou aí, e é o Bryce Young. Acho, inclusive, que os Texans gostam mais do Young também sem grandes informações. Até porque os Texans não foram em nenhum dos dois Pro Days, né? Eu acho um erro grande de não participar, de não visitar nenhum Pro Day, nem de Alabama, nem de Ohio State. E vai falar, Felipe, mas tá tudo no tape, tá? Já vão ter entrevista, ele vai vir pro fazer workout pessoal ali. Tá, mas você vai lá, você conversa com o zelador da universidade, você conversa com a mulher da cafeteria, acho que você tem mais contato com alguns estudantes, e você tem um pouco mais de contato. E assim, que mal faz, sabe? Que mal faz você estar ali e ver mais uma vez o cara lançando a bola ao vivo, né? Então, acho que os Texans vacilaram aí no processo de não ter ido visitar nenhum nem outro. Mas acho que eles ainda preferem o Yankee. Na 3, nós temos a nossa primeira troca, né? A 3 é a pique dos Cardinals. Acho que os Cardinals estão doidinhos para trocar. Quem está subindo aqui é o Tennessee Titans. E aí para pegar um quarterback. E o quarterback é o Anthony Richardson. Richardson, quarterback com um potencial muito grande, ainda bastante cru em alguns aspectos, em outros até um pouco subestimado, eu diria. Tem um vídeo do Anthony Richardson que eu gravei, tá aqui ou aqui, não sei. Então tá aqui no card, dá uma olhada para ver a minha opinião sobre o Anthony Richardson. E os Cardinals acho que ficam satisfeitos com esse trade down até a 11. E eu imagino aqui que o valor seja uma primeira rodada do ano que vem, de repente dar uma terceira desse ano, alguma coisa assim, já é o suficiente para subir, tá? E aí na 4 nós temos Indianapolis Colts, uma sequência de quarterbacks, o quarto quarterback saindo, e agora o Will Levis. Torcida de Indianapolis, não sei se gosta muito dessa escolha. Deixem aqui nos comentários, quero saber mais sobre a opinião de vocês, né, de torcedor mesmo. Mas é uma escolha que eu vejo muito o Ballard fazendo. Tá? Surgiu
alguns rumores sobre o Ballard de repente descer e pegar o Hendon Hooker, mas eu confesso que a cara dele é o Will Levis. Eu acho que se sobrar aqui na 4, eu acho que Colts não passa. Tá? Então vamos com 4 quarterbacks saindo seguido, e aí nós temos Seattle Seahawks com a escolha número 5. E aí Seattle Seahawks está bastante feliz com isso, porque tem o primeiro jogador da board deles, que é o Will Anderson. Acho que Seattle tá dentro ainda na possibilidade ali de um quarterback, né? De repente sobrar um desses 4, eles podem puxar o gatilho. Mas eu acho que a principal assim sonho deles realista, né? Aí imaginando que não vai ter nem Bryce Young nem CJ Stroud disponível, eu acho que é o Will Anderson acaba sendo o sonho mais realista possível para eles, assim. E aqui eles acabam ficando bem felizes com isso. É um time que precisa muito de linha defensiva, né? Tanto por fora quanto por dentro. Então, baita escolha para os Seahawks, que estão felizes. Na escolha 6, nós temos os Lions. E aí os Lions vão com o primeiro cornerback saindo, que é o Christian Gonzalez, de Oregon. Um cornerback muito jovem ainda, com um atleticismo absurdo. Um cara que vem de uma família de atletas. E o combine dele foi espetacular. É um cara que não tem nojinho do jogo terrestre, né, de dar suporte para o jogo terrestre. Acho que isso acaba sendo uma característica que é obrigatória nos Lions, né, pelo seu treinador, o Dan Campbell, exige bastante isso. Então, vamos com o Christian Gonzalez aqui na número 6, o primeiro cornerback saindo do draft. E aí na 7 nós temos os Raiders. E aí os Raiders, eu confesso que eu não sei muito bem o que eles vão fazer. Eu acho que é uma escolha difícil de acertar, que desse top 10 talvez seja a escolha mais difícil de imaginar qual caminho que eles vão. Né? Eu tô indo com um outro cornerback, e aqui o Devon Witherspoon, cornerback de Illinois, um excelente cornerback também. Ele acaba não tendo a envergadura ideal ali, né, que o Christian Gonzalez tem, por exemplo, e até outro cornerback que eu vou selecionar daqui a pouco, mas pelo que eu tenho lido, eles gostam do Witherspoon e gostam dessa possibilidade de um cornerback aqui na 7, caso não tenha quarterbacks. Acho que eles podem ir de formas diferentes até nessa 7, podem ir de linha defensiva, de repente até linha ofensiva, mas cornerback é o que eu tenho lido mais, né? Então vamos com o Devon Witherspoon por aqui. Na escolha número 8 nós temos a Atlanta Falcons, e aqui para mim é uma escolha que eu fiquei muito assim de, será que os Raiders vão com esse cara, vão com cornerback? E aí acabou sobrando esse cara que é o Tyree Wilson para os Falcons. E aqui eu acho que para os Falcons eles não passariam o Tyree Wilson, precisam de um edge rusher também. Então aqui a escolha número 8 é um jogador que tem bastante força física, é um jogador que não tem a produção de elite que a gente espera de repente de um edge rusher saindo no top 10, mas vamos ser sinceros, o único que tem nessa classe acaba sendo o Will Anderson mesmo, mas ele tem o atleticismo, tem as ferramentas, tem bastante coisa para trabalhar, é um cara muito, muito forte, então acho que os Falcons gostariam aqui de sair com a 8 com o Terry Wilson. Na 9 nós temos o Chicago Bears, que saiu da 1 para 9, né? Deram esse trade down. E estão saindo aqui com, que para mim é um dos melhores jogadores do draft, top 3, que é o Jalen Carter. O Carter é um defensive tackle que teve alguns problemas. O processo do pós-temporada para ele, o processo do draft de forma geral, é um dos piores processos dos últimos anos. É um cara que foi preso por conta de problemas fora de campo, foi pego, né, ali num problema de acidente de carro, estava participando, não sabe muito ao certo, acabou sendo liberado, assim, né, pagou uma multa muito alta, vai ter que fazer algumas horas de serviço comunitário e
algumas cestas básicas por aí, né? Acabou ficando barato aí para ele. Mas tem essa questão que eu acho que os times estão com um pezinho atrás. E é uma questão problemática até para o mental dele, para a mentalidade dele, como que tá a cabeça desse cara agora, porque a gente acha que os caras são máquinas também, né? E daí leva a gente pro Pro Day do Jalen Carter, que foi muito, muito fraco. Né? Um Pro Day que ele se cansou ali durante os drills que ele estava fazendo, não fez os drills ali de tempo, né? De 40 jardas, de com drill, mas a gente viu aqueles drills que ele faz ali só para mostrar um pouquinho do seu atleticismo, da sua técnica, e ele foi mal, bem mal. Mas é aquilo, quanto que o acidente ali não mexeu com a cabeça do cara, porque nesse acidente teve uma morte envolvida, né? Então é complicado, ainda era uma pessoa conhecida, né, que trabalhava em Georgia, na Universidade de Georgia. Então, eu acho que é um jogador que precisa ter uma entrevista muito séria ali e entender como que é a cabeça desse cara. Porque se os times ficarem com dúvidas, o Jalen Carter pode cair até mais do que isso, né? E a gente está falando de uma escolha 9. Pode até cair até bem mais do que isso. Então, é um jogador que vai depender muito do que a gente não enxerga dos bastidores, que são as entrevistas pessoais ali com os times. Mas o que ele mostrou no tape é jogador top 3 do draft, tá? Então, os Bears precisam muito de uma linha defensiva. Eu acho que se ele tiver bem mentalmente e realmente for um cara profissional, é uma boa escolha para o Chicago Bears. Na 10, nós temos os Eagles, uma escolha que era originalmente dos Saints, né? Mas os Saints subiram no ano passado para pegar o Chris Olave. Ficou essa escolha número 10 aqui para os Eagles. E os Eagles vão de Lucas Van Ness, o edge rusher de Iowa. Como eu falei, é um outro jogador também com características semelhantes ao Tyree Wilson, muito forte. Eu acho que o Lucas Van Ness ele mostrou até um pouquinho mais, por exemplo, no Trick on Drill, um bend ali que eu não esperava que ele fosse ter esse tempo tão bom do Trick on Drill. Então, são pontos ali a corrigir com o Van Ness, mas como eu falei, não tem edge rusher de elite, a não ser ali o Will Anderson. Mesmo assim, o Will Anderson está num patamar abaixo do que os Bolsas estavam, por exemplo, do que o Myles Garrett estava. Né? E o Lucas Van Ness é um jogador aí também que deve ajudar bastante os Eagles, que precisam, depois de tanta gente saindo nessa free agents, né? É um time que vai ser bastante diferente aí para a temporada de 2023. Na escolha número 11, nós que temos os Cardinals, né, que desceram da 3 para 11. E aqui os Cardinals vão com o Peter Skoronski, de Northwestern. Skoronski é um offensive tackle, jogou como offensive tackle, mas ele tem uma envergadura muito abaixo de um offensive tackle ideal para a NFL, né, do mínimo recomendado, digamos assim. Então, se tem uma dúvida do onde que o Skoronski pode jogar, se ele vai jogar de tackle, se ele vai jogar de guard, eu acho que o que ele mostrou no college, por ser um cara muito técnico, você tem que dar a oportunidade para ele se mostrar jogando como offensive tackle. Se você não consegue, se ele não conseguir desenvolver como tackle na NFL, se ele não for bem, você tem um excelente guard, provavelmente top 10 guard na NFL. Então, pensando em times que estariam ok com a saída dele para a posição de guard, os Cardinals fazem bastante sentido, porque precisam tanto de tackle quanto de guard, tá? Então, na 12, nós temos os Texans fazendo a sua segunda escolha do draft, segunda primeira escolha de primeira rodada. Já pegaram o Bryce Young e agora vão pegar o amigo do CJ Stroud, que é o Jackson Smith Njigba. Njigba, para mim, é o melhor wide receiver dessa classe. Os Texans precisam bastante de um wide receiver desse calibre. E você precisa cercar o novato com armas para ele ter condições de mostrar que é o seu franchise quarterback logo de cara, se possível. Então, acho que seria um bom caminho aí para os Texans de pegar já um wide receiver desse calibre. Na 13, nós temos a escolha dos Jets.
E aí os Jets vão selecionar que para mim é o melhor offensive tackle dessa classe, que é um cara bastante técnico, com um atleticismo espetacular, com uma envergadura muito boa, que é o Paris Johnson Jr. de Ohio State. É um cara que pode jogar nos dois lados. Os Jets tiveram um pouquinho de problemas com uma escolha aí de primeira rodada de tackle nos últimos anos, mas o Paris Johnson resolve logo esse problema, esperando já que Aaron Rodgers esteja em Nova York e não precise gastar essa escolha número 13 aqui, né? Não sei se vão conseguir, mas nesse momento temos aí os Jets com a 3. Qualquer coisa, nós fazemos um novo mock aqui com a escolha dos Packers. Na escolha número 14, nós temos os Patriots. E aí temos os Patriots que atualmente não tem um grupo de recebedores muito empolgante. Então, por isso, vamos com o meu wide receiver número 2 dessa classe, que é Quentin Johnston, de TCU, um cara que acho que é o único dessa classe com essas características e de ser mais forte, mais alto, tem um corpo mais parrudo, então é um jogador que encaixaria bem para os Patriots. Inclusive, ele é excelente em jardas depois da recepção. Acho que tudo se encaixa aqui para uma fit muito boa para os Patriots. Vamos ver se vai acontecer isso, mas é um casamento que eu acho muito bom, assim, um dos melhores casamentos que eu vejo nessa primeira rodada. Assim. Na 15 nós temos os Packers, e aí os Packers podem ser que tenham quase duas seguidas aqui, né? Mas nesse momento vão com o Myles Murphy, o edge rusher de Clemson. O Myles Murphy, que para mim é um jogador que é até semelhante ao que era o Rashan Gary, escolhido pelos Packers também. É um cara com um atletismo muito bom, faltam alguns outros pontos técnicos a resolver do Murphy. Eu acho que os Packers têm condição de evoluir esse jogador e transformar ele no que se espera, né, de um jogador de primeira rodada. Na escolha número 16, nós temos o Washington Commanders. Washington Commanders, também quebrei bastante a cabeça com essa escolha. Eu acho que tem muitas formas diferentes aqui dos Commanders de selecionar na primeira rodada. Eu acho que os Commanders eles têm muitos buraquinhos pequenos, sabe? Não vejo um buraco absurdo no time dos Commanders, mas vejo muitas posições que eles podem realmente colocar um jogador ali acima da média. E a minha escolha aqui é o Joey Porter Jr., cornerback de Penn State. Para mim, inclusive, é um cornerback melhor do que, por exemplo, o Devon Witherspoon, que eu já selecionei lá na 7 para os Raiders. Mas eu não sei se os Raiders ali gostam tanto do Porter, pelo menos não tem tanto rumor assim. E eu acho que os Commanders encaixariam. O Ron Rivera é um cara que gosta desses cornerbacks, como é o Joey Porter, com uma envergadura maior. E para mim seria uma excelente escolha. Né? O Porter, eu não sei se ele dura tanto tempo assim no draft. Pode ser que eles, inclusive, caia para 17, uma escolha para baixo ali, que é Pittsburgh Steelers. Mas eu acho muito difícil o Porter durar após essa escolha do 17 dos Steelers. Então aqui acaba sendo quase que uma roubada aí, tirou o doce da criança dos Steelers, porque eu acho que eles gostariam muito dessa escolha 17 ser usada no Porter. Com isso, na 17, com esse doce tirado da boca, os Steelers trocam, saem da 17 para 19. Quem chega aqui é o Tampa Bay Buccaneers, dá esse trade-up pequeno, né, da 19 para 17, pagando um pouquinho, mas eles precisavam pegar um defensive tackle, e aí eles pulam na frente dos Lions, que está na 18, que é um outro time que eu acho que usaria essa escolha 18 aqui em um defensive tackle. E os Bucks pegam o Khalid Kancey,
né, de Pittsburgh. Um cara que eu acho que tem um atleticismo muito, muito bom. É um cara, é um defensive tackle com a envergadura muito abaixo do ideal, né? Muitas vezes se comparam com o Aaron Donald por conta do tamanho dele e por conta do atleticismo. Inclusive, ele teve umas 40 jardas aí, quebrando o recorde do Donald. Eu, assim, só vamos ter calma, porque ele não é um Aaron Donald, tá? Mas ele não precisa ser. Porque se fosse um Aaron Donald, estaria saindo ali na 1, na 2, na 3, né? Então, o Khalid Jackense sobrando aqui até 17, é um cara com muita explosão, como eu falei, com uma sólida ferramenta, um arsenal de ferramentas ali, mas com muito atleticismo. Cara que tem dificuldade no jogo terrestre, mas no pass rush vai muito bem. Então, Khalid Jackense na 17 com trade-up aí dos Bucks com os Steelers. E aí na escolha 18 nós temos os Lions selecionando Michael Mayer, tight end de Notre Dame. Os Lions que perderam não, né? Trocaram o TJ Hawkinson, né? E agora eles têm o Brock Wright e o James Mitchell como tight ends aí, né? E eu acho que é muito pouco, né? Então vamos com o Mayer aqui, um tight end, o mais completo tight end da classe. Embora eu acho que recebendo bolas, eu acho que você pode discutir com vários outros, mas quando a gente olha ali o poder dele bloqueando, a gente tem certeza que ele é o mais completo dessa classe. E eu acho que isso é importante para os Lions. Então, por isso, a escolha 18 aqui vai para o Michael Mayer, o primeiro tight end saindo desse mock draft. E aí, na 19, nós temos Pittsburgh Steelers. Chegou a hora, né? Agora sim, da 17 para 19, deram esse trade down curto aí, então devem ter ganhado aí uma quarta rodada extra, alguma coisa nesse sentido. E vão selecionar o Darnell Wright, offensive tackle de Tennessee, um dos melhores tackles da classe, um excelente right tackle. Eu acho que os Steelers estão precisando bastante, né? Então o Darnell Wright chega aí para ser titular desde o dia 1, com toda certeza, um cara bastante técnico, tem o atleticismo, tem poucas coisas ali realmente a criticar no jogo do Darnell Wright. E proteger aí o novato Kenny Pickett, que estava precisando, que a linha ofensiva não foi de grandes coisas na temporada passada. Na escolha 20, nós temos Seattle Seahawks fazendo a sua segunda escolha do dia, né? Lembrando que na primeira foram com Will Anderson, edge rusher, e agora vocês lembram que eu falei que os Seahawks precisavam de ajuda tanto por fora quanto por dentro. Chegou a ajuda por fora na escolha 5, está chegando a ajuda por dentro na escolha 20. Brian Bresee, defensive tackle de Clemson, chegando aqui para melhorar esse miolo de linha defensiva, que foi uma tragédia na temporada passada. O Brian Bresee é um cara que eu acho que em alguns momentos do processo ele foi muito superestimado, mas eu acho que aqui na escolha 20 dá para entender, assim, tem um atleticismo que ele precisa mostrar no tape, precisa desenvolver, porque eu acho que faltou um pouco isso ainda no tape do Bresee, mas Seahawks acho que pode desenvolver o garoto. Na escolha 21 nós temos Chargers, e aí os Chargers a gente sabe que eles precisam bastante de velocidade, né? Chega a ser até um crime um quarterback como o Herbert ter tão pouca velocidade nos seus recebedores, né? A temporada passada foi agoniante, desesperador ver esse ataque aí, principalmente com a lesão do Jalen Guyton, que era o único esticador de campo aí que os Chargers tinham, acabou se lesionando. Então ficou com muito wide receiver lento. Então nada melhor do que Zay Flowers chegar aqui para adicionar um pouquinho dessa velocidade, né? Talvez uma surpresa para algumas pessoas aqui, porque o Flowers é o terceiro wide receiver a sair, mas para os Chargers faz bastante sentido isso, tá? E aí na escolha 22 nós temos Baltimore Ravens, e aí se a gente falou do terceiro wide receiver, o quarto wide receiver sai agora, e é o Jordan Edson,
torcedor dos Ravens, acho que deve estar satisfeito aqui com o Jordan Edson, né? É um time que precisa de wide receivers. O Rashad Bateman é um cara que eu ainda tenho bastante confiança, mas que tem sofrido com lesões. E mesmo assim, os Ravens precisam de mais ajuda nesse corpo de wide receiver, que tirando o Rashad Bateman, é, fica um pouco de deserto aí nesse grupo. Então, Jordan Edson deve ajudar aí o Lamar, ou sei lá, né, quem que vai lançar a bola esse ano. Acho que o Lamar deve jogar, mesmo com o problema do contrato aí, mas acho que ele deve jogar sim. Na escolha 23, nós temos Minnesota Vikings. E aí os Vikings também têm alguns pontos a evoluir nesse time, mas vamos com um cornerback, vamos com Deontay Banks, de Maryland, um cornerback que foi espetacular no Combine, mais um, né? É uma classe muito forte de cornerbacks, e aqui acaba saindo o nosso quarto cornerback da primeira rodada, e eu acho que tá pouco ainda, tem mais alguns cornerbacks para sair, né, nessa primeira rodada aqui. E Deontay Banks é um cara que eu fiquei bastante surpreso quando fui assistir o tape, né, porque não esperava tanto, assim, confesso, e é um jogador de primeira rodada, assim. Na 24 nós temos Jacksonville Jaguars, e aqui os Jaguars vão com o primeiro safety saindo, é uma classe complicada de safety. E alguns nem tratam esse cara como safety, na verdade, né? Que é o Brian Branch, de Alabama. Alguns tratam ele quase como um níquel mesmo. Ele consegue ser muito bom nessa posição. Pode jogar como safety, pode jogar como cornerback, como nickel corner. Então ele tem a versatilidade ali a seu favor. E os Jaguars, na realidade, eles precisam de ajuda em quase tudo isso que eu falei, assim. Né, principalmente a posição de safety e de níquel. Sofreu bastante na temporada passada nessa posição. Então, o Brian Branch, onde quer que ele jogue, vai elevar o patamar desta defesa. Na escolha 25, nós temos New York Giants. E os Giants também vão com cornerback. Quinto cornerback saindo, Ken Smith, de South Carolina. Os Giants, desde a temporada passada, quando começou a temporada, antes de começar, na verdade, eu falei, pode colocar um cornerback na primeira rodada dos Giants ano que vem, porque a situação está crítica. E segue sendo crítica, assim. Eu acho que os Giants precisam bastante disso. Kenny Smith é outro jogador com bastante atleticismo, com envergadura também. Então faz sentido para uma defesa como foi a dos Giants na temporada passada. Na escolha 26, nós temos Dallas Cowboys. E aqui os Cowboys também numa posição difícil aqui de saber que caminho que eles vão. Eu estou indo com o tight end Dalton Kincaid. Eu acho que os Cowboys sonhariam com alguns jogadores que saíram aqui um pouquinho antes. E acabou que esse sonho não foi concretizado. Vão com um plano B aí, que é o Dalton Kincaid. Saiu o Dalton Schultz. Precisa de um tight end melhor que o Jake Ferguson, né? Dalton Kincaid faz sentido. Um cara que vai muito bem recebendo bola, tem atleticismo, embora não tenha testado nem no Combine nem no Pro Day. Fica essa dúvida aí do Kincaid, né? Talvez alguns times tenham um pezinho atrás por conta disso, mas de qualquer forma, o talento dele, a habilidade dele, acho que faz até sentido aqui pensando em Dallas Cowboys. Na escolha 27, nós temos Buffalo Bills. E eu pensei muito aqui em cometer aquela situação que vai todo mundo falar. Running back na primeira rodada ou não, nananá. Pensei muito em colocar Bijan Robinson por aqui, mas vou com Nolan Smith, edge rusher de Georgia. Inclusive, eu vou te falar, eu acho que o Bijan Robinson nem dura tanto tempo aqui no draft, tá? Eu só não consegui colocá-lo em um time que eu tenha confiança dele sair mais cedo, assim. Mas ou algum time que realmente tem essa necessidade, né?
Os Bills faz total sentido para o Bijan, é um time que precisa melhorar esse jogo terrestre, sim. Mas eu acho que os Bills, eles têm uma filosofia mais anti-running back. Então eu vou com o Nolan Smith, edge rusher, com muito atleticismo, excelente primeiro passo, excelente bend, mas tem o tamanho muito abaixo do que é o ideal para a posição. Mas compensa em tudo isso que eu falei anteriormente. Na escolha 28, nós temos Cincinnati Bengals. E aí os Bengals vão com o offensive tackle, vão com Broderick Jones, também de Georgia. E aqui com 2 offensive tackles diferentes indo para a temporada. O Orlando Brown agora virou o left tackle deles. O Jonah Williams ficou triste, pediu para ser trocado. Acho que algum time vai acabar conseguindo essa troca aí pelo Jonah Williams. E aí fica em aberto essa outra posição de tackle. O Broderick Jones faz sentido aqui para Cincinnati. Na escolha 29, nós temos a escolha do Saints, que era a escolha originária ali dos Niners. E os Saints vão com mais um cornerback, vão com Emmanuel Forbes, de Mississippi State. Emmanuel Forbes é outro cara também que tem um tape maravilhoso, mas o combine, a pesagem dele não foi legal, né? Pesando abaixo aí das 170 libras, que é um problema grave para a posição de cornerback. Mas o tape dele é muito bom. Acho que o tape dele é suficiente para algum time arriscar ainda na primeira rodada no Emmanuel Forbes. Na escolha 30, nós temos Philadelphia Eagles, novamente fazendo sua segunda escolha do dia. Lembrando que lá na 10 eles já tinham pego o Lucas Van Ness e agora vão pegar o Bijan Robinson. Saiu o primeiro running back. E aqui eu acho que faz bastante sentido. Se tem um rumor aí dos Eagles de pegar o Bijan Robinson, inclusive na 10. O Bijan Robinson já fez visita privada com os Eagles. Isso significa bastante coisa, porque os times só têm direito a 30 visitas privadas. Quando você gasta uma dessas visitas com algum prospecto, quer dizer que você está interessado. Pelo menos de alguma forma você está demonstrando esse interesse. Então, encaixou aqui. É um time que perdeu o Miles Sanders. Tudo bem que foi atrás de running back na free agency, mas o Bijan Robinson é um patamar acima, ou 2, né? E aí na escolha 31 nós temos Kansas City Chiefs, a última escolha da primeira rodada, né? Porque os Dolphins não têm a escolha 21, porque eles perderam na punição. Então, a última escolha da primeira rodada acaba sendo a 31. Kansas City Chiefs com wide receiver Jalen Hyatt, de Tennessee, outro wide receiver com muita velocidade para esticar o campo. Os Chiefs perderam alguns wide receivers nessa free agency, né? E tudo bem, o Mahomes é muito bom, o Mahomes é maravilhoso, mas dá um pouquinho mais de condição do Mahomes, né? Então, Jalen Hyatt para esticar esse campo aí que tá precisando, certo? Ufa, foi-se. Gostou da escolha do seu time? Deixa aqui nos comentários. Felipe, você tá maluco? Nunca que meu time vai pegar esse jogador. Você não entende nada do meu time? Comenta aqui também, que ajuda a gente. Dá o like, se inscreve no canal e é isso. Voltamos a qualquer instante. Até mais. Tchau. Um último recado antes que eu esqueça, porque eu sou ruim nesse negócio de YouTube. O guia do draft já está disponível para pré-venda. Última semana de pré-venda, hein? Última semana no precinho mais camarada. Semana que vem aumenta 5. E aí a gente já lança também, né? Então, semana que vem, dia 3 de abril, o guia está sendo lançado, o guia com 200 jogadores. Se não conhece mais sobre o nosso trabalho, entra no theclock.com.br. Estamos indo para o nosso 6º ano já de guia. Então, não é como se fôssemos novatos aqui nessa experiência. Então, visitem theclock.com.br, garantam o seu guia. E é isso. Um abraço para todo mundo, até mais. Tchau.